Olá, eu sou Paulo Passos e você está assistindo Sobral News em Debate, um programa da TV Interaja do Grupo Intec. Se você quiser ver nossos programas antigos, acesse em www.tvinteraja.com.br. Hoje nós temos aqui o professor doutor Nilson Almino de Freitas, professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, aqui do município de Sobral, no Ceará. Bom, o professor Nilson acaba de lançar recentemente 2 livros e o Nilson, além de professor, também coordena na universidade o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas e também coordena como nós podemos chamar, uma amostra... Um programa de extensão. De extensão chamado... Visualidade, né? Nilson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você pelo lançamento dos 2 livros. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas 2 últimas obras que você lançou, que tratam em especial de pesquisas que já vinham sendo realizadas no município de Sobral, né? Pois não. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, para participar aqui do programa e dizer que são 2 livros, mas somente um deles é meu, né? Quer dizer, eu como autor sozinho, né? O outro eu estou como organizador. Esse outro livro que eu estou como organizador era para ter sido lançado quando o curso de Ciências Sociais fez 10 anos, né? Que era em 2008. E aí a gente estava com uma série de dificuldades, né, com relação ao lançamento. E a proposta seria exatamente mostrar a história do curso, a partir da experiência individual de cada professor, né, que fazia parte do curso. Então, cada um contou do seu jeito, né? Tinha gente que falava das suas lembranças mais pessoais, né, as suas ambições, ao chegar aqui em Sobral, que muitos deles são de fora, né, são de outras cidades. Outros falavam das suas atividades de pesquisa, outros falavam dos seus grupos de pesquisa. E por conta dessas dificuldades que a gente teve inicialmente, né, em 2008, com a própria editora da universidade, o livro só foi ser lançado mesmo nesse ano, né, em 2012. A gente fez uma atualização, lógico, né, dos artigos e lançamos dia 8 de agosto, agora lá no CCH. A gente, inclusive, noticiou, tratamos desse tema no jornal Sobral News também, exatamente. Inclusive. Né? Eu agradeço aí o apoio. Né? Exatamente. O outro, ele é um livro que é resultado da minha experiência de pós-doutorado, né, em estudos culturais, que foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao finalizar o pós-doutorado, eu me comprometi a apresentar 2 trabalhos, na verdade, né? Aliás, 3 trabalhos, 2 textos, né, 2 relatórios e um filme, né, chamado Sobral no Plural, que foi feito com você, né, na nossa parceria. O prazer e o orgulho de realizar, né? Exatamente. Esse filme é exatamente a expressão do primeiro relatório, né, de pós-doutorado que foi publicado agora, né, pela editora Torre, que é uma editora do Rio de Janeiro, que é do grupo Multifoco, né, e também foi lançado no mesmo dia desse livro coletivo, né, do curso de Ciências Sociais. O título é Astúcias da Memória, Imagens, Narrativas e Práticas Cotidianas dos Moradores da Cidade de Sobral. Então, ele trata tanto da minha experiência no Labome, né, no Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, que é um arquivo de documentos, a gente chama em termos técnicos, né, arquivo de documentos especiais, que lá a gente organiza e disponibiliza arquivos de áudio, audiovisual e fotografias. E no meu caso particular, eu trabalho com patrimônio histórico, né? E desde algum tempo, desde 97 mais ou menos, que eu tenho trabalhado com pesquisa aqui em Sobral, muito mais ampliando a noção de patrimônio histórico do que somente reproduzindo a definição do IPHAN, né, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A minha ideia é que o morador da periferia também pode falar da história da cidade. E ele tem muito a contar sobre isso. Não existe somente a história ou uma história. Eu acho que existem várias histórias que podem ser contadas da cidade, né, e pegando de lugares diferentes do sítio histórico,
né? Quer dizer, não é só o sítio histórico, não é só a partir dali que se pode contar a história da cidade, mas a periferia também. A gente pode dizer, então, que esse teu relatório, esse trabalho de pesquisa, ele já é uma continuidade do que já vinha sendo desenvolvido no livro Sobral, Opulência e Tradição? Sim, exatamente. O Sobral, Opulência e Tradição foi a minha dissertação de mestrado. Ela foi publicada em 2000, né? E aí eu dei continuidade no doutorado. No doutorado, a tese ela não foi publicada, mas ela foi desmembrada em artigos que foram publicados em revistas, né, especializadas. E aí o pós-doutorado, né, é a continuidade de todo esse trabalho. Mas só que no pós-doutorado, como eu disse, foram 2 relatórios. O segundo ainda está para publicar, talvez no próximo ano saia, né? Mas esse que foi publicado agora foi apresentado em abril de 2011, junto com o filme Sobral no Plural. O filme Sobral no Plural é uma repercussão desse relatório, né, na verdade. Você participou de todo o processo, né, você conhece bem o trabalho, e o filme ele expressa exatamente isso que eu estava querendo dizer. Tem os historiadores falando sobre a história da cidade, né, a forma como eles percebem o espaço e tal, mas também tem os moradores da periferia, né, dos entornos, né, do sítio histórico, falando também da história da cidade. A gente misturou, né, vamos dizer assim, várias versões, né, várias possibilidades de contar várias histórias, né, no filme, né. Eu acho até que ele promoveu assim um diferencial no que já vinha sendo produzido aqui em Sobral com relação a filmes que falavam sobre a história de Sobral, né. Pelo menos dos que eu conheço. Os documentários, né? Os documentários que eu conheço, todos eles centravam muita atenção no sítio histórico e na palavra do especialista, né? Que seria o historiador, o arquiteto, né? O advogado e tal. Né? No nosso caso, a gente optou por dar a palavra a eles também, mas a outras pessoas que não são os especialistas, né? Que geralmente são aqueles que se dá mais atenção, né, no que eles têm a falar. Mas também os moradores da periferia, principalmente os mais idosos, né? Sem contar que também foi a primeira obra, se a gente pode dizer assim, videográfica, a ser financiada pela universidade. Exatamente. Também, né? E o primeiro filme a ser realizado, pelo que me consta, por docentes da Universidade Estadual Vale do Acarum. Eu digo docente porque na época eu me encontrava também trabalhando na universidade como professor substituto do curso de Ciências Sociais, né? Uhum. Mas, já que a gente está falando de filme, né, Nilson? Do Sobral no Plural, o Sobral no Plural me parece que também foi consequência de outros trabalhos de vídeo que vieram sendo realizados anteriormente. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Pois como eu disse, né, eu estou coordenando um laboratório, né, um laboratório das memórias e das práticas cotidianas, que é um arquivo de documentos especiais. A minha ideia é de que esses documentos eles pudessem estar à disposição, né, para curiosos, pesquisadores pudessem consultar, mas que a gente também utilizasse para outras coisas. E aí uma das coisas que surgiu é trabalhar com a linguagem audiovisual, né? E depois a gente agregou também outras linguagens visuais, né? Como artes plásticas, desenho, né? E etc. A gente batizou essa atividade como Visualidades. Hoje é um programa de extensão, inclusive apoiado pelo Ministério da Educação, né? E pela CAPES. Mas ele surgiu de uma proposta bem simples. Era uma disciplina que eu estava ministrando junto com você, né, de antropologia visual, né? E paralelo a essa disciplina, você também ministrava um curso de introdução ao documentário. Isso foi no primeiro semestre. Isso em 2009. De 2009. Em 2009. Se não me engano, o segundo semestre de 2009. Exatamente. Segundo semestre de 2009. Exatamente. E aí o resultado dessas duas atividades assim, a gente definiu como avaliação da disciplina que os alunos teriam que apresentar alguma obra visual, seja ela de fotografia ou documentário, né? No primeiro Visualidade só foi essas duas linguagens, né? Então foi uma coisa muito simples, inclusive a gente colocou isso num evento que já estava programado, né, para o curso, que era a Semana de Ciências Sociais, que por sua vez estava incluída num evento maior, que era a Semana de Ciências Humanas, né? A gente apresentou esses trabalhos em 2 dias somente. Só que a gente achou legal, a gente achou interessante e a gente queria expandir, né? Então já tinha a proposta, né, do Sobral no Plural na época,
A gente tinha a ideia, né, já de fazer um filme com base na minha pesquisa. E a gente aproveitou isso também para somar esforços com outras pessoas também que estavam interessadas, né? E a gente, se eu não me engano, o Segundo Visualidades foi apoiado também pela Prefeitura, né? Pela Secretaria de Cultura. Foi pela Secretaria de Cultura. E Exatamente. o curso de documentário que você deu foi vinculado à Secretaria de Cultura. Aí a gente fez a parceria, né? Secretaria de Cultura e UVA. Que resultou, se você me permite te cortar, resultou inclusive numa mostra da própria Secretaria de Cultura. Chamado Ecos Visuais. Ecos Visuais, né? Participaram inclusive desse trabalho a professora Regina Hack, que estava dando uma oficina na ECOA, né, de artes plásticas, e aí incluiu os trabalhos dessa oficina no Visualidades também. Ou seja, nós estávamos ministrando cursos através da ECOA, né? Tanto eu quanto ela, e bem como o professor Hudson Costa, também, de fotografia, né? De fotografia. E todos esses cursos oferecidos através da Escola de Comunicação Culturas Ofici e Arte, Cultura Ofici e Arte, a ECOA de Sobrão, todos esses cursos, o resultado desses cursos resultou nessa amostra da Prefeitura, Ecos Visuais, que em paralelo caminhou junto com Visualidades da UVA. Né? Exatamente. A maioria dos trabalhos era do Visualidades, né? Vamos dizer assim, que eram alunos, né? Professores da UVA também, né? Enfim, e a parte de artes plásticas, né, veio exatamente do curso da Regina Hack, né? Exatamente. Então, foi nesse segundo Visualidades que a gente ampliou as linguagens visuais, né, vamos dizer assim. E no terceiro a gente ampliou ainda mais, porque a gente incluiu também desenho. Então, documentário, desenho, artes plásticas e fotografia. Né? Eu acho que eu não conheço, você pode me corrigir se for o caso, eu não conheço nenhum evento no Brasil que articule essas 4 linguagens no mesmo evento. Geralmente tem eventos separados, um de fotografia, outro de documentário, etc. Mas num evento só, que articule essas diferentes linguagens, eu não conheço. Né? E aí no terceiro Visualidades, a gente teve o apoio também da Faculdade Luciano Feijão, né? E teve, inclusive, trabalho do INTA, né? Tivemos trabalhos aqui do INTA, inscritos, né? Que fizeram parte, tivemos o apoio do INTA institucional. E também trabalhos de pessoas que já são profissionais mesmo da área, né? O Rosenberg Cariri mandou filme pra gente, e os 2 filhos dele, né? O Petros Cariri e a Bárbara Cariri, né? Mandaram os filmes também para o evento. E a gente já teve trabalho também de outros países, né? No ano passado a gente teve um de Portugal e no ano retrasado um do Peru, né? Então, cada vez mais o Visualidades está se ampliando. E esse ano ele vai ser itinerante, né? O quarto Visualidades vai rodar pela cidade. A nossa proposta é essa, né? A gente está envolvendo as escolas, principalmente as escolas do ensino médio, e também escolas do ensino fundamental, né, onde a gente vai fazer mostras nesses locais. Vamos levar os equipamentos, né, telão e tal, projetor, e aí mostrar alguns filmes nessas escolas, como também na Casa de Cultura, na ECOA e lá no Centro de Ciências Humanas. Então a gente vai se espalhar pela cidade. Aí vamos aproveitar isso, né, e promover um fórum de discussão para a gente criar uma política pública mesmo, mais consistente aqui em Sobral, para a produção de obras nessas diferentes linguagens, né? O fórum, o evento ele vai acontecer na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro. O fórum é 6 e 7 de dezembro, vão ser dos 2 últimos dias. Então, a gente vai fazer a seleção do pessoal interessado em participar, e a ideia é que saia um documento, né, para discutir sobre isso. E vamos ter também conferências esse ano, né? Uma do professor Etienne Samen, que é da Unicamp. Né? Ele já confirmou Já confirmou, e provavelmente vai dar um mini curso também. Notícia boa. Para quem não conhece, o Etienne Samen é uma figura proeminente da área de antropologia visual, se é que a gente pode tentar caracterizá-lo dessa maneira, professor da Unicamp. Né? Exatamente.
ele é reconhecido, né, internacionalmente. É uma pessoa assim, que tem muita bagagem, né, muita coisa a oferecer. E também vamos ter uma mesa redonda com o professor Roberto Novaes, que é da UFRJ. Ele é da área de economia, mas ele trabalha muito com educação e audiovisual. Ele já tem alguns documentários produzidos, né, sobre migrantes, trabalhadores, sobre... enfim, tem várias obras já feitas, né? E o professor Alexandre Fleming, né, que é da UFC. O Alexandre confirmou a vinda Confirmou também, né? também. Então, vai ser uma mesa redonda sobre educação e audiovisual, né? E o Alexandre, inclusive, já tem filme já. Aliás... O Alexandre já apresentou um filme dele no Visualidade, que é o Escurinho no Cinema, né? Não, Cinema Cara Dura? Cinema Cara Dura, desculpa. Escurinho do Cinema, para quem não sabe, é o título de um dos livros do próprio Alexandre. Que foi relançado agora, aí no encarte do livro vem o Cinema Cara Dura. Vem o Cinema Cara Dura. Exatamente. Pois é. O Cinema Cara Dura é baseado nesse livro dele, né? Exato. Eu tive o prazer de ler o livro dele também e vi o filme. Aliás, os dois são muito bons. O Alexandre é uma figura muito bacana. Ele lançou um outro filme agora, né? Que é sobre os travestis, que agora o Voo da Beleza, eu acho, o nome do filme. Ele já finalizou? Já, inclusive, já apresentou em São Paulo e provavelmente vai trazer para a gente assistir aqui também. Eram uns travestis em Paris, brasileiros em Paris, isso, não era alguma coisa... Exatamente. Tinha alguma coisa a ver com isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Nilson, eu queria que você falasse para a gente ainda tem alguns minutos, a respeito desse caminho que o projeto Visualidade tomou, porque ele começou de maneira despretensiosa, né? Ou seja, ele começou como resultado, como você bem frisou aqui no começo do programa, de duas disciplinas. De uma disciplina de introdução ao documentário, né, que foi ofertada por mim lá na época que eu dava aula nas Ciências Sociais, e nossa, se é que eu posso dizer assim, a gente ter compartilhado a disciplina de antropologia visual, né? E agora o Visualidade toma um outro rumo, né, quando o projeto é aceito pelo PROEST, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Quando é que foi que isso aconteceu? Como é que se deu esse processo? O PROEST é um programa de extensão, né, do Ministério da Educação. Eles todo ano lançam edital, né, para vários temas. É um edital interministerial, na verdade, né? Envolve vários ministérios do governo federal. No nosso caso, a gente mandou para a linha de patrimônio histórico, né, envolvendo professores da geografia e da história também, né, e das ciências sociais. São de 3 cursos. Por ser um projeto de extensão, tem que envolver ensino, pesquisa e atividades com a comunidade, né? Então, a gente, por mais que não tenha saído ainda o recurso, a gente já começou, na verdade, né? O próprio quarto Visualidades, eu acho que já é um resultado desse início, né, de atividades do PROEST. Porque formalmente a gente só vai começar mesmo em novembro por causa da lei eleitoral, né, que proibiu a gente receber agora recurso, né. Mas a gente já começou com o que a gente tem, né, e vamos tocar aí para ver se apresenta no quarto Visualidades. Então a gente envolveu disciplinas do curso de Ciências Sociais, no caso foi Memória e Cultura, Sociologia da Escola e Prática de Ensino 4. No caso da História, a gente envolveu Educação Patrimonial, Prática de Arquivo, Museologia, História e Imagem. E no caso da Geografia, Geografia Urbana, né? Então, os alunos dessas diferentes disciplinas, eles teriam que finalizar as disciplinas com propostas para o Visualidades, né? E foi isso que foi feito. E, paralelo a isso, a gente também conseguiu uma parceria com a Prefeitura, né, para envolver as escolas do ensino fundamental, que é você está dando um curso, né, de produção de documentário novamente. Aliás, você está dando 2 turmas, né? Uma para eles, para os alunos do ensino fundamental, para jornada ampliada, né, que a gente conseguiu aí pela Secretaria de Educação. Agradecimento aqui, à Secretaria de Educação, sobretudo à Jornada Ampliada. Isso. E a outra turma é para o pessoal da universidade, né, que está sendo aos sábados. E, além do curso que você está ministrando, tem um curso também que a gente chama de sensibilização visual. Da professora. Que é a professora Regina Reich. Aí você está trabalhando com um documentário, né?
à medida do possível, a gente ajuda aí. Também estou fazendo outros filmes já, né? Não sei se eu já te falei, mas depois eu conto para ti. Ótimo, vai ser uma surpresa. Hoje eu finalizei um, inclusive, sobre... coisa boa. Sobre o quê? Sobre as quadrilhas juninas, né? Coisa boa. Eu tive um bolsista que ele participava de uma das quadrilhas juninas daqui de Sobral. Que era o Thiago, né? Que é o Thiago. Aí ele vem filmando a preparação da quadrilha, porque a quadrilha passa um ano se preparando, né? Então eles começaram em novembro do ano passado, se preparando, até junho apresentar, né, se apresentar no Festival de Sobral. Então ele acompanhou, né, todo esse processo, desde novembro até agora. Aí a gente fez um filme exatamente mostrando esse processo de preparação, né? Todas as fases, o que é que eles fazem, até chegar àquele momento final, né? Hoje a gente terminou a edição do filme, né? Sobral nunca viu tanto filme, assim, sobre a cidade, né? Eu acho que é uma profusão de filme. E o outro, que é bastante interessante, é sobre as dramistas. Aqui em Sobral tem grupos de idosas que elas fazem espetáculos de teatro e música cantando, como se fosse rivalizando uma com a outra, como se fosse aqueles repentes, né, que a gente vê, aqueles repentistas tocando violão, mas no caso delas é teatro. É teatro e música, elas cantando e rivalizando uma com a outra. Então tem apresentações constantes desses grupos e a gente resolveu fazer um documentário sobre isso, né? Aí esse ainda está em processo de captação de imagens e etc, né? Os dramas, na verdade, são brincadeiras de criança, né? É muito comum no interior, quando nesses locais... É muito difícil hoje não ter local que não tem televisão, né? Mas tem locais que ainda fazem esse tipo de coisa com as crianças, né? Eu lembro, por exemplo, de uma tese de uma professora aqui da pedagogia que ela trabalhou exatamente com isso em Guriú, que é perto de Camusim, né? Então, lá tem uma escola que eles fazem, né, esse tipo de representação com as crianças. E aqui tem com os idosos, aqui em Sobral. Então, a gente resolveu fazer um filme sobre isso, né, que eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena registrar. E aí, o outro curso que eu estava falando é o da professora Regina Reich, de sensibilização visual, que aí ela vai trabalhar com fotografia, com artes plásticas e desenho, né? E aí o resultado desse curso, né, são obras que vão ser, vão concorrer em edital, tanto os documentários como essas outras obras visuais, elas vão concorrer em edital, onde a gente vai selecionar aquelas que vão ser apresentadas no Visualidades. Editais da UVA, da universidade. Edital da universidade. É um edital só para seleção das obras que vão estar na mostra. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nilson. E quem for de fora da universidade tem como participar do Visualidade? Com certeza. Também? Esse edital, como eu estava dizendo, é de obras prontas. Então, quem tiver já, né, os seus trabalhos de documentário, de artes plásticas, de desenho, de fotografia, que está com vontade de expor aqui em Sobral, no Visualidades, é só participar do edital. A gente vai divulgar amplamente, né? A nossa ideia é de ver se solta esse edital ainda no final desse mês. Que aí passa o mês de outubro. Aonde ele fica público? Aonde ele ganha essa publicidade? Aí eu vou, assim, oficialmente é no site da universidade, né? Da UVA. É www.uvanet.br. Isso, então, exatamente. repetindo aqui, www.uvanet.br. Isso. Lá você vai encontrar um link para editais, né? Exatamente. Então, você que estiver nos assistindo, que estiver interessado em participar, então você clica e monitora, provavelmente no fim de setembro. No fim de setembro a gente está pensando em lançar logo o edital e fica o mês de outubro todo aberto até um pouquinho, a primeira semana de novembro. Né? A nossa ideia é receber trabalhos de pessoas de fora também, não precisa ser só da UVA, não. Inclusive, né? de fora do Ceará. Fora do Ceará, até de fora do Brasil, se tiver interesse, enfim. Então, você que estiver nos vendo aí, que for de fora do Brasil também, né? Se estiver interessado, de Portugal, de outros países. Como já teve, né? Não vai ser a primeira vez, né? A gente já teve essa experiência, né? Exato. Bom, Nilson, e para essa edição, então, qual é o grande diferencial do Visualidades para as outras edições? Essa vez a gente vai ter alunos do ensino fundamental e do ensino médio também. Ensino médio também. Porque tem o PIBID, né, com um programa da CAPES, que é voltado para o ensino médio,
E tem bolsistas da universidade que estão fazendo estágio nas escolas de ensino médio. Então, esses bolsistas eles estão fazendo esse vínculo com as escolas de ensino médio. A gente já tem recebido assim, manifestações de interesses de várias escolas, de querer participar, né? Então, não é só do ensino fundamental, também tem o pessoal do ensino médio querendo participar. E o diferencial, eu acho que são exatamente nessas atividades que a gente está inaugurando agora, né? Até o terceiro Visualidades, a gente não tinha essa proposta de fazer discussões mais acadêmicas, né? Via mesa redonda ou conferência, né? Agora a gente vai ter. E também a questão do fórum, né? Nesse ano também vai ter outro diferencial, que é a parte de artes plásticas, de desenho, instalações. A nossa intenção é de estender mais, não ser só nas 2 semanas que estão previstas, né? A gente quer estender até o ano que vem, né? E provavelmente a gente está em processo de negociação, aí a gente vai ter também algumas obras expostas aqui no INTA, né? No Intec. Intec. No Intec, inclusive, né? Exatamente. E dentre as parcerias, quais são aquelas que costumam ser parcerias mais constantes? Eu lembrei aqui do SESC. O SESC ele sempre ajuda a gente com o material de cinema, né? O telão, né? Projetor, o som, né? E a gente tem feito isso constantemente com eles, inclusive mostrando filmes nossos nos bairros periféricos. A gente já teve essa experiência no Sumaré, na Vila União, que foi muito interessante. Assim, foi uma experiência que para mim foi muito legal. Inclusive você participou das 2, né? Tive a oportunidade Exatamente. de participar. Então você viu os meninos se interessarem em discutir com a gente, perguntaram a gente como é que foi feito o filme e tal, os detalhes. Então foi muito, muito bom, né? Foi uma experiência ótima. Bom, Nilson, a gente está chegando ao final do nosso programa. O tempo passa rapidíssimo, né? A gente fica conversando aqui, nem sente o tempo passar. Mas eu acho que o recado foi dado, né, sobre o que há de mais importante relativo à visualidade desse ano. E eu queria deixar o espacinho aberto aqui, mais alguns segundos, para você deixar o seu recado, se lhe interessar também, falar mais alguma coisa. Não, o recado que eu tenho a dar é chamar as pessoas para participarem desse projeto, né? As pessoas que são interessadas, né, por esse tipo de expressão artística ou científica, né, como a gente pode dizer, né? Eu acho que a mistura das 2 coisas também cabe, né? E lembrar para ficarem atentas, né, para o site da universidade. É lógico que a gente vai divulgar também nas redes sociais, etc., o lançamento do edital para que as pessoas possam estar aí envolvidas com a gente nesse projeto. As pessoas também podem se envolver de outras formas, né? Quer dizer, podem ajudar a gente também de outras formas, até mesmo na organização, né, do programa, porque não é um programa só do evento, né? Eu acho que é um programa que dura o ano todo, né? Então, logicamente que as pessoas podem se envolver e ajudar a gente também nessa proposta, reforçar, né, as pessoas que estão aí interessadas nesse tipo de linguagem. E no mais, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui e dizer que também estou à disposição para, quando vocês quiserem, voltar para a gente discutir outras coisas e, enfim, falar sobre outras atividades e de interesse de vocês. Você gostaria de deixar o seu e-mail, por exemplo? Bom, meu e-mail é nilsonalmino, tudo junto, né, @hotmail.com. Bom, muito grato, Nilson, pela sua participação aqui no nosso programa. Dizer que o Intec já é um parceiro do Visualidade já, a partir de então, né? E a você que está em casa, agradecer por ter nos assistido, né? Dizer novamente que assista os nossos programas em www.tvinteraja.com.br. Nós também estamos no YouTube, procure e vocês nos encontrarão. Eu sou Paulo Passos e esse foi mais um Sobral News em Debate. Muito obrigado.